Seja a paz do Senhor, o Senhor esteja com todos vocês. Eu gostaria que, se vocês depois tivessem tempo, como é um vídeo, como é um áudio, depois vocês podem parar para abrir na Bíblia, tá? Nós vamos trabalhar em cima de Tiago 1, de 5 a 11. Tiago 1, de 5 a 11. Se, porém, algum de nós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Está lida a sua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que esta palavra que me veio à mente, Senhor, me veio ao coração, seja a palavra que a sua igreja esteja precisando ouvir nesse momento. Principalmente eu, Senhor. Muitas vezes não sabemos orar e estamos no momento passando por tribulações, passando por percalços que nunca podíamos imaginar que passaríamos. E muitos dos seus filhos, Senhor, sofrem com isso. Mas nós pedimos a tua proteção e não perdemos a esperança, porque nós sabemos para onde vamos e nós estamos com o Senhor. E nós sabemos que o Senhor nos protege. Por isso te pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria e nos faça, Senhor, de joelhos no chão, estarmos clamando a Ti, para que o Teu povo jamais te abandone. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Em Tiago 1,5, a gente vê, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, ao mencionar a sabedoria, Tiago está a referir-se não apenas ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. É isso que está acontecendo conosco agora. A gente tem que tomar decisões e não sabe o que faz, porque as situações são difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus e Ele generosamente provê aquilo que precisamos. Nós temos casos, nós estudamos de manhã, em que Josué esqueceu de orar ao Senhor e ele acabou quase que se dando mal com os gibeonitas. Os cristãos não têm que tatear no escuro à espera de encontrar respostas. Nós podemos e devemos recorrer a Deus para nos dirigir nas nossas escolhas. Sabedoria significa discernimento prático. Começa com o temor de Deus, com temor a Deus, né? E o temor a Deus conduz a um viver correto e resulta na habilidade de dizer o que é certo ou o que é errado. Deus está disposto a dar-nos esta sabedoria, mas é impossível recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos,
se nós formos egoístas e não estivermos centrados em Deus. Para conhecermos, portanto, qual a vontade de Deus, nós precisamos nos alimentar da sua palavra e pedir-lhe que nos mostre como obedecer. Devemos fazer aquilo que ele diz. Então, como nós vamos lidar de forma sábia com essas provações, com estas decisões que nós precisamos tomar? Então, o primeiro tópico é o seguinte: como lidar de forma sábia com as provações em que nós estamos passando, com as decisões que nós precisamos tomar. O alvo de Deus na nossa vida é a maturidade cristã. Então, à medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo em nós. Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. Para alcançar este alvo da maturidade, Deus faz 3 coisas na nossa vida. A primeira coisa, há uma obra que Deus realiza por nós, que é a salvação. Isso Ele já nos deu quando Ele entregou seu Filho para morrer por nós. A segunda coisa é uma obra que Deus realiza em nós dia a dia, que é essa que nós temos que fazer, que é a santificação. Deus realiza em nós isso daí quando nós nos entregamos ao Senhor. E a terceira é uma obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço. Ou seja, nós fazendo a nossa parte. Por exemplo, quer ver? Nós vamos ver no que nós já aprendemos. Deus trabalhou com Abraão 25 anos antes de lhe dar o filho da promessa. Com José, ele trabalhou 13 anos antes de colocá-lo no trono. Lembra da história de José? E com Moisés, então, Deus trabalhou 80 anos com Moisés antes de usá-lo para liderar o seu povo. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-los ao mundo. Então, o alvo de Cristo é que a igreja faça discípulos. Este é um momento para isso. Nós temos um grande artifício na nossa mão, que é o WhatsApp. Eu falo com vocês agora através do grupo da igreja, mas vocês têm muitos amigos em que vocês podem ir transmitindo a palavra. O segundo ponto é, quando somos provados, precisamos pedir sabedoria a Deus. Quando nós vamos tomar decisões, diferente do que Josué fez com relação aos gibeonitas, nós devemos pedir sabedoria a Deus. Quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento. Agora, o que é sabedoria? A sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento é conhecer a Bíblia bem. Sabedoria é usar a Bíblia bem. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade e não prazer. Há pessoas cultas e tolas. Há pessoas que têm erudição, falam que é uma maravilha, mas não sabem viver a vida nem fazer as escolhas certas. Quando nós estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e a glória de Deus. Lá em Filipenses 1,12, vamos abrir em Filipenses 1,12. Filipenses 1,12, nós lemos o seguinte: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, tudo que acontece na vida de Paulo foi para o progresso do Evangelho. Então, que isso tudo que está acontecendo na nossa vida seja também para o progresso do Evangelho do Senhor. Eu tive um prazer muito grande hoje de, no grupo de pastores,
saber que na igreja de um dos pastores aqui em Resende, só com esse estudo que eles estão fazendo, através de devocionais diárias e através da palavra do pastor pelo WhatsApp, que no caso esse pastor não está fazendo pelo WhatsApp, ele faz pelo YouTube, e infelizmente eu não sei trabalhar com isso, mas vou aprender, acho que vou ter tempo para isso. 39 pessoas da igreja dele que não estavam mais indo à igreja entraram em contato com o pastor para participar do grupo. Olha que beleza. Ou seja, pessoas estão voltando para a igreja. Então, gente, quando somos provados, precisamos pedir a Deus sabedoria para que Ele nos use, para nós sabermos como testemunhar a vida de Cristo, como Paulo testemunhou. Quando somos provados, precisamos também conhecer o caráter de Deus. Tiago nos ensina, através da sua carta, 3 coisas sobre Deus neste verso. Olha, é da natureza de Deus dar. Está lá no 1:5. Deus é a fonte da sabedoria. Ele é o doador da sabedoria. Então, se nós quisermos sabedoria, a quem nós vamos pedir? A Deus. Não são os livros que nos vão dar sabedoria. É lógico que você tem que ter conhecimento da Bíblia, mas a sabedoria da Bíblia, como saber usá-la, é Deus que vai te dar. A outra coisa é a generosidade de Deus. Ela é ilimitada. Isso nós podemos ver, igreja, porque nós não merecemos nada. E Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo nós não merecendo nada, Ele continua a só doar. Basta-nos apenas pedir que Ele ouvirá. A generosidade de Deus não conhece limite na terra. É para todos. Desculpe. A generosidade de Deus não conhece limite também no céu, ela é liberalmente. A outra coisa, a acolhida de Deus é garantida, Deus nos acolhe, Deus não rejeita ninguém que o busca. Então, por que nós não vamos buscar a Deus nesse momento de aflição? Sei que muita gente está aproveitando esses momentos para ver televisão, para ver filme, para usar Netflix, para usar Amazon, para usar, sei lá, tantas coisas, jogos e muitas coisas mais. Mas não estou dizendo para vocês deixarem de fazer isso, mas deixe um tempo do seu dia reservado para fazer a meditação. Nós temos o manancial que foi distribuído no início do ano, no Natal. Se alguém não tiver, a Dayara já passou para vocês o manancial pelo WhatsApp, e eu pedindo a ela passa novamente para todo mundo o manancial, que são as leituras diárias. Eu tenho uma outra leitura diária que vou passar diariamente para vocês também, né? Dedica um momento para estar meditando sobre a palavra, lendo, falando com Deus, porque nós vamos ter muito tempo. Esse período de provação vai demorar muito. Não pensem vocês que vão ser 15 dias. Meu genro acabou de sair agora, porque a gente pediu pela farmácia os remédios, porque eu trouxe remédio apenas para 5 dias, e eu tenho remédios que eu tenho que tomar o tempo inteiro, eu não posso parar de tomar, e que é remédio de pressão, remédio de pré-diabético, e, bom, não interessa, são alguns remédios que eu não posso deixar de tomar, inclusive de tireoide, e que acabou. Eu trouxe para 5 dias só, eu trouxe até sábado, porque a minha intenção era ir embora ontem. Aí hoje ele teve que sair para ir atrás de farmácia para comprar remédio para mim. Inclusive que é com receita médica, eu não consegui. Vou ter que ir atrás de um médico. Então, quer dizer, eu não estava esperando esse tipo de coisas. E a gente não sabe quanto tempo vai durar. Não sabe quanto tempo isso vai durar. Mas nós temos uma coisa que nós podemos nos fiar, nos garantir, que é a acolhida de Deus, porque Ele está com o seu povo. Nós não temos motivo para desespero, não temos motivo para isso, porque nós temos onde enxugar as nossas lágrimas. Nós temos as páginas da Bíblia onde nós podemos ler a cada dia, e a cada lágrima que de repente sair dos nossos olhos, sorrisos vão sair dos nossos lábios,
porque nós sabemos que Deus está conosco. Quando nós somos provados, além de nós sabemos ter que lidar com as provações, que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, nós devemos conhecer o caráter de Deus. Quando nós somos provados, e nós precisamos orar com fé. Com fé, gente. Tiago compara o homem que ora a Deus, mas que o homem que ora a Deus, mas que tem dúvida, há 3 figuras. Ele fala muito bem no versículo 6, ele compara o homem que tem dúvidas às ondas do mar. Se vocês olharem as ondas do mar, elas vão e voltam. Esse é o homem que não tem fé. O homem que não tem fé é aquela pessoa que oscila entre a incredulidade. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? É que oscila entre o ânimo e o desânimo. É que oscila entre o otimismo e o pessimismo. E o povo brasileiro é muito interessante, que eu recebi no WhatsApp ontem uma senhora falando a diferença entre o otimista e o pessimista. Vamos ser otimista. O pessimista é aquele que fala assim: você está bem? Aí ele diz assim: eu estou bem, mas eu estou com uma dor de barriga que não passa nunca. E o otimista é aquele que diz as mesmas coisas, mas de maneira diferente, em ordem diferente. Que a gente pergunta: você está bem? Ele diz assim: eu estou com uma dor de barriga, mas eu estou cada dia melhor, eu estou muito bem. Então o otimista é aquele que enfatiza melhor as coisas boas. Então vamos fazer isso, porque nós temos o Deus que está conosco, né? Então, Tiago compara as pessoas que não têm fé, as pessoas que duvidam, as ondas do mar, né? Umas pessoas que um dia é fervoroso e outro dia está batido, que um dia está no alto, outro dia está no fundo do vale. Ele compara também como 2 mentes em um só corpo, lá no versículo 6. Né? É uma pessoa com 2 mentes. A fé diz sim, mas a descrença diz não. Uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. Né? Por exemplo, Pedro andando sobre o mar. O que fez Pedro afundar? Foi quando ele deixou de olhar para Jesus. Ele deixou de ter fé. Tiago também compara a 2 almas em um só corpo, certo? Alma dividida. É tentar andar em os 2 caminhos, é tentar servir a 2 senhores. Tiago fala também de 2 resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Você tem que orar com fé. Se você tiver fracasso na oração, você não vai alcançar nada. Você tem que ter certeza daquilo que Deus te dá, porque Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus que te garante a vitória, porque Ele já nos deu a vitória final. Quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas em 2 circunstâncias específicas. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas reais entre aqueles irmãos. O pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu. Nosso galardão está lá no céu. E a gente pode se gloriar disso. O rico, pelo que não tem permanente na terra. Então o rico tem que se gloriar também, porque ele tem que saber que o que ele tem na terra é passageiro. Então o rico deve se vangloriar pelo que ele não tem na terra. Esse é o rico, que é rico de espírito, porque ele sabe que a riqueza que ele tem material aqui na terra não é dele, é passageira. Que ele morrendo, ele vai perder aquilo tudo, não tem nada. Ele não é dono de nada. Esse é o rico. O pobre deve vangloriar-se na sua dignidade. O rico, na sua insignificância, porque o rico sabe
que ser rico não é nada aqui na terra. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular. A gente não pode acumular nada para ganhar o que não pode perder. O pobre, ao ser provado, diz: mas quão rico eu sou. O rico, ao ser provado pelas glórias do mundo, diz: mas quão vulnerável sou. Cada um olha para a sua vida na perspectiva da eternidade. Então nós precisamos alegrar com as riquezas espirituais, sejamos nós ricos ou pobres, porque tudo que nós temos aqui de nada vale. Nós estamos vendo isso agora, com este problema todo desse coronavírus que está aí, que não está separando o rico, o pobre, velho, ou os velhos até estão sofrendo mais, né? Mas ele não está perguntando. Nós vemos na Itália o que está acontecendo, na China está voltando o vírus. Ou seja, dá a impressão de que o final dos tempos estão chegando. E nós sabemos que um dia vai chegar. Mas nós temos a certeza da nossa salvação. É aquilo que nós falamos lá no início, de 3 coisas que o Senhor nos deu. A salvação, né? Há uma obra que Deus realiza por nós, que é a salvação. Há uma obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. Então vamos nos santificar nesse período. E há uma obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço, que nós vamos, através do serviço, nesse período, estar lendo a palavra e colocá-la em prática. E finalmente, igreja, quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Por isso somos bem-aventurados. Nada que Deus faz na nossa vida é para o nosso mal. Quando somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora. Então, que Deus dê paciência a todos nós, nos dê longanimidade. Quando somos provados, somos aprovados por Deus. Quando somos provados, somos galardoados por Deus. Que coisa melhor do que essa? Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. Tenhamos, igreja, a fé de Abraão, a paciência de Moisés e a firmeza de Josué. E procuremos seguir o exemplo de Jesus, que nos dá muito exemplo através dos evangelhos. Oremos, oremos, oremos sem cessar. E que Deus esteja conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a palavra foi lida, Senhor, e que nós possamos, já que foi gravada, meditar nela, ouvi-la 1, 2 vezes, se for possível, para entendermos, Senhor, e ver aquilo que o Senhor gostaria de nos passar. E na quarta-feira, quando nós formos fazer, que não vamos fazer, mas o dia que seria o dia do PG, vamos tentar reler ou ouvir novamente esta palavra para nós ficarmos mais firmes no Senhor. Que o Senhor esteja com vocês. Que as bênçãos de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, sua igreja, em todos os lugares do mundo, principalmente, Senhor, na nossa igreja, na Morada da Barra, e em todos aqueles que por ali passaram um dia, e todos os seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Seja a paz do Senhor, que o Senhor esteja com todos vocês. Eu gostaria